Olá pessoal, no episódio de hoje eu vou receber ela, que é farmacêutica de formação, especialista em bioquímica, docente há mais de 10 anos, já trabalhou com acupuntura, caiu por acaso na estética e hoje é uma das maiores referências do nosso mercado. No episódio de hoje, Patrícia Rodella. Então, primeiro de tudo, Paty, obrigado por ter aceitado esse convite. Nosso primeiro Clinitalks, nosso podcast aqui do Clínica Experts para falar sobre carreira, gestão, mercado da saúde, mercado da estética. Eu tenho a honra de ter essa querida, minha amiga, uma referência no nosso mercado aqui conosco, para contar um pouquinho da história que muitas vezes a gente acaba não contando em outros momentos, para falar um pouco sobre jornada, sobre carreira, sobre mercado, sobre docência, sobre negócios. Paty, seja muito bem-vinda. E para quem não te conhece, ainda conta um pouquinho, de forma resumida, da tua história. Estou muito feliz, né, de estar aqui com você, de ser honrada, de ser escolhida para ser a primeira a inaugurar essa leva nova aí de podcast. E eu mandei uma foto para você, né, da primeira conversa que nós tivemos. Aquela foi a nossa primeira conversa num dia muito 20 de abril de 2020, de 2020. Então, no auge, aí a gente estava conversando, e eu lembro que estava nascendo, né, os teus projetos aí. Então, estou com você desde essa época. Eu sou farmacêutica, bioquímica, fiz minha pós em estética, e eu tive essa ruptura minha da graduação, porque sou professora desde 1999, professora de graduação. Eu tive essa ruptura, né, de encerrar meu ciclo dentro da docência de graduação e vir, né, para a parte da estética, com a pós que eu fiz em 2015. Foi 2015 que eu fiz a minha pós em estética, e então eu estou aqui, me encontrei muito, né, porque eu gostei de entender da pele, eu gostei de trabalhar com pele, e aí eu comecei a estudar, e professor, né? Professor é professor desde sempre, e estou aqui hoje, né, formando um grupo muito gostoso, um grupo muito interativo de alunos que estão comigo aí, onde a gente tem o foco principal pensar. Porque em em épocas, né, onde todo mundo quer protocolos prontos para aplicar em todo mundo, eu estou aí cultivando o pensar com as minhas alunas, e aí elas estão voando, e eu fico muito feliz com isso. Então, um pouquinho assim, né, do que eu estou fazendo agora e de como que eu cheguei aqui. Esse movimento de tirar as pessoas do senso comum, daquela fila, né? E fazer elas entenderem os conceitos, os fundamentos, é um trabalho muito nobre, que eu acho que enriquece não só o teu trabalho enquanto professora, mas enriquece todo o mercado da estética, porque a gente está, e aí os professores, né, estão formando melhores profissionais que vão reforçar os valores da estética no Brasil como um todo, que é um desafio também. Mas, Paty, vamos voltar uns passos atrás, vamos voltar na parte de que ainda não sabia o que queria fazer da vida, né? Essa história da farmácia, essa história da bioquímica. Eu quero entender um pouquinho mais essa história antes de chegar na estética, a tua jornada, porque não foi uma jornada curta, né? E o teu encontro com a estética, ele foi um encontro quase que por acaso, né? E aí acabou despertando essa paixão. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esses primeiros anos da tua carreira. Né, quando eu optei por fazer a pós em estética, eu não tenho nem vergonha de falar isso. Quando eu estava acabando meu doutorado, eu já tinha entendido que eu ia pedir demissão da faculdade que eu trabalhava, porque eles não estavam me valorizando, e eu consigo entender quando não me valorizam, eu me valorizo, né? Eu ouvia muito, você vai ficar muito cara para a gente, porque eu era uma professora muito antiga, eu fiquei quase 20 anos lá, né? E aí a minha hora-aula ia ficar cara, aí eu ouvia muito, com o preço que a gente paga você, a gente consegue ter 4 professores, como se fosse muito que eu ganhava, né? Que aí que a gente vê que o professor é muito desvalorizado, enfim. E aí eu falei, eu preciso fazer outra coisa,
eu sou acupunturista, naquela época eu tinha a minha sala de acupuntura, eu já atendia com acupuntura, e aí eu estava olhando e namorando a pós em homeopatia, porque farmacêutica, trabalhar com homeopatia, tinha tudo a ver com a parte, né, das integrativas, eu falei, vai somar, aí eu fui olhar, só ia ter turma no outro ano, 2 anos de pós, eu falei, meu Deus, 2 anos de pós, e a farmácia tinha acabado de entrar na estética, e era um ano e pouquinho após, eu falei, acho que eu vou fazer essa aqui primeiro, porque vamos ver o que está acontecendo aqui, e aí eu fui meio que por acaso para a estética, e como todo mundo, né, todos os profissionais aí que migraram para a estética, eles entenderam que os injetáveis era o que ia fazer a diferença. Eu também fui dessas, né, queria só preencher, só por botox, E a farmácia veio muito para a estética por causa dessa onda, né? Porque exato. tinha A ali gente dentro do tem seu escopo as habilidades para fazer os procedimentos injetáveis. A gente tem uma seringa na mão, né, Tiago? A gente tem uma seringa na mão, sempre tenho, sempre. E é assim, eu nunca só puxei o sangue, eu injetava também medicamentos. A gente fazia a injeção intramuscular, né? Que eu vejo que os enfermeiros também têm muito disso, de não é só puxar, só não colhia sangue, eu injetava também. Então, era isso, nossa, eu tô acostumada com seringa, tal, com agulha, adorava, sempre fui, né? Eu dava aula disso, dava aula de injeção, eu dava aula de coleta de sangue, então eu sempre tive uma seringa na minha mão. Eu achei que eu ia entrar na estética e que eu ia continuar com essa seringa na mão. Só que eu tive uma aula, eu lembro, aula de peeling minha, a Fran, que é uma fisioterapeuta, ela deu aula para mim e foi ali que eu falei, nossa, isso aqui é muito legal. Muito legal. E aí eu comecei a olhar para os ácidos. Eu, enquanto farmacêutica, em ácidos, moléculas, pH, para mim era muito fácil aquilo, e é muito fácil para mim. Né? Eu olho aquilo, porque isso é nativo meu de farmácia, né? E aí eu comecei aí, mas com os injetáveis, e eu fui me apaixonando pela pele. Então, eu tenho um caminho muito inflamatório no começo da minha carreira, eu sim fazia muitos peelings, eu somava muitas inflamações, e aí teve uma época que eu comecei a ter muita intercorrência, decorrente desse monte de inflamação, e foi aí que eu comecei a olhar, pera lá, eu vou continuar nesse caminho, o que eu vou fazer daqui para frente? Então, a Patrícia de antes, a Patrícia do começo da estética, era uma Patrícia que judiava muito da pele. Eu não tinha me apaixonado pela pele ainda, eu tinha me apaixonado pelos ácidos. E depois que eu fui entender, né? Por que eu tô tendo, por que eu não estou tendo resultado? Por que eu estou tendo tanta intercorrência? E foi aí que eu tive a grande ruptura, de novo, dentro da estética mesmo, de não olhar mais para os injetáveis, não inflamar tanto a pele e começar a trabalhar com a parte, né, de recuperação de pele, realmente entender da derme, da epiderme, e é o caminho que eu sigo hoje, né, trabalhando, que foi quando eu conheci a Fernanda Chauvin, com o conceito da corneoterapia, que foi aí que foi a grande virada minha dentro da estética, de olhar para a pele, entender a história da pele, né? Ela tem uma frase que todos nós que somos do clã do equilíbrio, que é o clã dela, né? A gente usa que é cada pele conta uma história. E aí eu botei uma outra frase na sequência, mas você sabe ouvir essa história e você sabe o que fazer com essa história, que é o que eu prego para as minhas alunas. Não adianta ouvir a história da pele se você não sabe o que fazer com ela. Por isso que eu falo que a gente tem que pensar, não pode ter um protocolo pronto, né? Sim, sim. E dessa transição ainda da farmácia para a estética, não, eu garanto que não foi uma transição assim tão suave, foi uma transição mais longa, pô, eu ter que largar uma carreira que eu já tenho consolidada, eu vou ter que empreender, eu vou fazer, né? Porque assim, não foi direto chegar no mercado da estética e se tornar uma referência. Como é que foi esse momento assim de, ok, eu vou largar isso que eu tenho construído aqui e vou começar um novo negócio, né? Como é que foi esse salto no escuro? Tiago, quando eu estava para defender meu doutorado mesmo, que estava mais evidente que eu ia ser mandada embora,
da faculdade. Eu ia ser mandada embora. Isso já estava muito escancarado. E eu lembro que o MEC ia vir fazer uma visita, né? E aí eu sabia que visita do MEC em faculdade, quem é professor, sabe? Que acaba com a nossa vida mesmo. E aí eu falei, eu vou trabalhar que nem uma camela para chegar no fim do ano eles me mandarem embora. Aí eu falei, eu vou pedir demissão agora. Pedi demissão no meio do ano. E como eu tinha muito tempo, né? Eles abriram, a faculdade estava passando por problemas financeiros, eles fizeram um programa de demissão voluntária. Eu queria ter sido a primeira a assinar, mas eu fui a segunda. Fiquei até meio triste, que eu queria ter sido a primeira a assinar. E aí isso me deu um respaldo, porque o meu acerto veio, acho que em 10 vezes, qualquer coisa assim. Então, durante 10 meses ali, qualquer coisa assim, não lembro mais se foram 6 ou 10 vezes, eu tinha um salário. Legal. Aí, com esse salário, eu consegui terminar meu doutorado, já tinha minha sala, eu começava já a fazer alguns procedimentos de estética, e eu consegui, né, eu estava naquela transição de deixar a acupuntura e ficar só na estética, porque eu percebi que quando você fala muita coisa, você não fala com ninguém, né? Exato. Nos meus pacientes de acupuntura, olhavam meio torto para a estética, os pacientes da estética não entendiam muito da acupuntura, eu tinha que montar e desmontar a sala, então era dia de acupuntura, botava os bonequinhos, os modelos, agulha, tal, não sei o quê, era dia de estética, guardava tudo aquilo, botava creme, então... Gincana. Pois é, eu falei, não, eu vou ter que ir de novo, aí foi mais uma ruptura de 10 anos de acupuntura que eu deixei, eu me tiro muitas vezes de zona de conforto, né? Porque eu acho que quando a gente fica muito na zona de conforto, a gente não cresce, a gente precisa de novos desafios. E aí eu confiei numa pessoa errada, eu perdi tudo, Thiago, eu perdi mais de 70 mil, fui diminuída demais, fui chamada de lixo, de burra, e eu meio que peguei aquilo para mim. Foi um momento bem triste, assim, para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional, porque eu estava já numa depressão, eu não saía de casa, eu ficava deitada, minha casa ficava muito limpa, eu só limpava a minha casa, eu não fazia mais nada. E aí eu tive, assim, algumas pessoas que foram importantes para mim nesse meio do caminho, né? A professora, a doutora Fernanda Viaro, que me ensinou, todos os injetáveis ela me ensinou, e ela nunca deixou eu parar. Ela me chamava para dar um curso de peeling, ela me chamava para dar um curso de prescrição, ela nunca deixou parar. Ela sempre viu que eu tinha potencial ali. Paty, você não pode parar, Paty, você não pode parar. E foi ela que manteve aí a chaminha, né, acesa dentro do meu coração da estética. Ela me indicou para a única pós que eu ainda dou aula, que é uma pós que tem em Bauru, e foi lá, mesmo assim, muito machucada, eu estava muito machucada enquanto profissional, eu não deixava, eu ia lá, dava aula de pilha, eu dava muitos módulos naquela pós, né, eu vou lá desde o começo, e hoje eu optei por não ficar com tantos módulos assim, mesmo porque eu entendo que como eu foquei muito numa coisa, tem pessoas melhores para falar aquilo que eu estava falando antes hoje, Sim. Né, e foi isso, até minha orientadora de doutorado me convidar para almoçar, meu aniversário é próximo dela, ela falou, vamos almoçar aí, e aí ela veio, tal, não, você não pode, olha o teu valor, olha isso, e aí eu, busquei uma clínica médica que eu tinha sido chamada na época para fazer junto, e eu falei não, que aí foi que eu fui para o caminho errado, que eu perdi tudo, e aí eu peguei meu rabinho, enfiei no meio das pernas, fui lá pedir para trabalhar nessa clínica, e aí eu fui lá, voltei lá, pedi para trabalhar, ela já tinha uma outra pessoa trabalhando com ela, e eu pedi para trabalhar nos horários vagos, que essa pessoa não usava a sala, e muito timidamente eu comecei, né, a estudar, comecei aí, né, a montar meu Instagram, falar, muito timidamente, eu retomei. E foi aí, né, que eu entendo que o meu grande impulso foi a imersão que eu fiz com o João Tassinari. Eu tenho que agradecer muito o professor João, porque ele foi nesse momento meu de redescoberta dentro da estética, foi com ele que eu aprendi a começar a ter
o tal do raciocínio clínico que ele ensina. Então, eu sou muito grata ao João, porque eu fiz a imersão do corporal, na época eu trabalhava com corporal, e aí eu já comprei a do facial. Eu acabei a imersão do facial, a pandemia entrou na semana seguinte, e eu com a mente cheia, porque eu tinha feito a imersão do corporal, acho que era dezembro, e a do facial em março, e aí a pandemia veio, e eu, o que eu vou fazer com esse monte de conhecimento? Não dá para atender. Eu ainda tive um pouco de sorte, porque como eu estava numa clínica médica, a gente podia fazer atendimento, né? Eu estava ali dentro de uma clínica médica, então ainda conseguia fazer um outro atendimento, e foi aí a hora que eu mais estudei, Thiago. Foi a hora que eu mais sentei para estudar, porque eu sempre reclamava que eu não tinha tempo para estudar, e aí eu e o mundo inteiro teve tempo para fazer coisas que não faziam, né? Até demais, né, Paty? É demais, né, Ti? E foi aí que eu comecei a ter voz, a fazer o meu Instagram, né? Eu postei esses dias para trás os meus primeiros rios, meu primeiro, muito tosco, muito, mas a gente tem que começar, né? E foi daí que eu fui criando essa comunidade. Então, o começo não foi fácil, porque eu trabalhava por porcentagem e eu ganhava muito pouco. Às vezes eu ficava o mês inteiro para ganhar assim R$ 1.200. Eu falei, meu Deus, não dá. E eu já estava vindo assim de uma desvalorização muito grande em mim. Eu falei, eu não posso continuar fazendo isso. E foi aí que eu tive a minha ruptura, que eu falei, nossa, no meio da pandemia foi. Eu aluguei essa sala aqui, que na verdade é um bloco. Eu lembro. Né? Você lembra disso, né, Ti? E eu falei, Thiago, eu lembro, foi aí que a gente começou a conversar. Né? Aquela foto foi em abril, eu tinha alugado em fevereiro de 2020 aqui, tive que reformar, e aqui no prédio eles deixavam vir um pedreiro por vez. Você pensa em fazer uma reforma com um pedreiro, demorou muito além, investi 50 mil, que era o dinheiro que eu tinha guardado aqui. Eu investi, botei gesso, botei armário, comprei as coisas, comprei equipamento, e eu comecei com um caixa de 10 mil. Eu falei, é isso aqui que eu tenho para fazer girar o meu negócio. Não foi fácil, porque no começo você não tem, né? Você tem 1, 2, mas eu estou aqui. Valeu, muito. Não me arrependo um segundo. Foi muito bom isso. Essa reflexão do sair de um formato de trabalho que não era o melhor, né? Porque assim, volume de trabalho alto, um percentual alto para um parceiro que não dedicava no negócio junto contigo, que era basicamente o espaço que tu utilizava. Eu acho que isso aí pode economizar um tempo valioso de algumas pessoas que estão assistindo o episódio, que estão nesse momento pensando como é que vão começar. Porque, poxa, será que eu subloco uma sala? Será que eu vou trabalhar por percentual? Será que eu começo, né? Porque não é todo mundo que vai ter esses 50, esses 30, esses 20 mil reais para começar com uma sala que nem a Paty começou. Mas eu acho que vale compartilhar um pouquinho assim, das reflexões que tu extraiu, né, de forma super breve, dessa jornada inicial, que eu me lembro que eu conversei várias vezes contigo e que não estava legal, e eu fui aquele cara que acho que te deu um peteleco, assim, falei, Paty, vai com medo mesmo, porque vai valer a pena ali na frente, e eu acho que foi um movimento muito bem acertado. Mas compartilha com a galera, assim, né, o que a Paty faria hoje se estivesse começando para economizar esse um ano ali, que foi esse período, acho que tu ficou nesse formato de negócio? Eu não vejo problema de você trabalhar por porcentagem, desde que seja vantajoso para os dois lados. Porque esse modelo de negócio de porcentagem, ele acaba sendo vantajoso para uma pessoa, e a outra se sente usada, que era isso que eu me sentia. Então, por exemplo, eu quero fazer um curso, né, que foi a imersão mesmo. Eu falei, olha, tem essa imersão aqui que eu quero fazer. Essa imersão, eu acredito que vai agregar muito para os atendimentos aqui e tal, não sei o quê. Vai. Mas vai, e eu ganhando 2 mil, e eu lembro, na época a imersão acho que era quase isso. Eu falei, como é que eu vou pagar isso daí? Porque aquele 2 mil que eu ganhava, eu tinha que comprar minhas coisas, né? Viver. Eu tinha que viver, eu estava vivendo com 2 mil. E ainda eu ia pagar o curso. Eu lembro que eu dividi em 12 vezes o curso.
porque eu não tive um incentivo. Então, o que eu falo? Não tem problema trabalhar com porcentagem, desde que você, por exemplo, eu quero fazer um curso. Que legal, você vai reverter esse curso para a gente? Vou. Então, eu vou te ajudar a pagar metade, enfim, né? Porque 70% do que eu fazia ficava na mão deles. Podia pagar, olha, Paty, você paga 30%, eu vou pagar 70%, porque isso vai ser revertido para mim. Então, eu vejo que quando eu vejo isso nas pessoas que vão para as grandes franquias de estética, para as pessoas que trabalham por porcentagem para outros profissionais, não pode ser vantajoso só para um, tem que ser vantajoso para os dois. Então, se você vai entrar num negócio que você vai perceber que não vai ser legal para você, não entre. Meu conselho, não entre. Ou chega que foi algo que não foi falado. Eu acho, talvez um pouco da minha inexperiência de trabalhar com outra pessoa, eu deveria ter falado, olha, eu vou vir trabalhar aqui, eu vou ganhar 30%, você vai ganhar 70%, né? Mas eu vou ter uma ajuda se eu quiser fazer curso, vocês vão me ajudar com tal coisa. Quando fica tudo desenhado, eu entendo que fica mais... Claro, mais... Não posso usar a palavra honesto, mas fica... A gente que está ganhando menos, a gente não se sente usada. Porque era essa a reação. Eu via, tudo bem, hoje eu sei o valor de um aluguel, eu sei o valor do investimento que eles tiveram na sala, eu sei o valor de comprar produtos, porque hoje eu faço o meu empreendimento funcionar. Naquela época eu não fazia, então isso também precisa ser dito. Não é porque, é fácil, eu vou abrir o meu e aí dane-se tudo. Mas quando eu fiz a conta de o que eu atendi, e eu sabia quanto custava, porque era eu que fazia as compras, então eu sabia o preço de um frasco de toxina, eu sabia o preço, né, de um creme, enfim, dos insumos que a gente usava, porque era eu que fazia a compra. Aí por isso que eu falei, não, dá para eu ir sozinha, porque eu sei o quanto custa, né? Mas se você está aí me ouvindo e você está num plano onde você não sente que você está sendo valorizada, respeitada e você está se sentindo usada, é hora de você fazer uma reflexão com você, bota no papel os prós e os contras de você continuar onde você está e os prós e os contras de você dar o teu passo e empreender. É difícil? É impossível? Não. Dá medo? Dá. Mas a gente tem que ir, senão a gente cai naquela zona de conforto e você fica ali anos, que você poderia estar fazendo muito mais por você. Eu acho que é um pouco dessa falta quase que completa nos cursos da saúde de educação empreendedora, de educação financeira, de vendas, de relacionamento com o cliente, que é um assunto, ao meu ver, muito grave, assim, porque a gente ainda segue uma cartilha de 30, 40 anos atrás, onde esse profissional era treinado simplesmente para atuar dentro de uma unidade de saúde, de um hospital, de algum lugar que provavelmente seria uma divisão, uma repartição pública. Então, hoje o mercado do Brasil indo para Portugal, como a gente foi agora no último mês, no maior evento de tecnologia do mundo, que é o Web Summit, a gente vê que o mercado brasileiro, em termos de empreendedorismo, ele está muito avançado. Muito avançado. O brasileiro ele é empreendedor por natureza. Só que muitas pessoas, muitas vezes com a informação errada, ou com a falta de informação, com a ingenuidade de quem está começando o negócio e acha que vai abrir as portas, os pacientes vão aparecer, tem uma primeira incursão horrível, né? E aí aquilo vira um trauma e eu não vou mais empreender, eu vou trabalhar para alguém, eu vou trabalhar sublocado, que eu não quero esse tipo de responsabilidade. E a carreira que poderia ser algo assim gigante acaba entrando e ficando dentro do bolso porque eu tive um trauma, eu tive uma primeira experiência horrível, né? Então, aprender, né, com os erros dos outros, e a Paty traz aqui um relato super importante que é, poxa, né, eu tive isso na minha carreira, não é algo que alguém me contou. Eu passei por isso, né, de entregar assim, eu ganho R$170
eu tenho que entregar na mão de alguém. E essa visão mais panorâmica a gente só adquire depois de empreender, né, Paty? De entender quanto custa o aluguel, quanto custa o deslocamento, quanto custa o pessoal que vai nos ajudar na recepção. Então, assim, tem muitas coisas envolvidas que o pessoal precisa se preparar para, de fato, tocar o negócio. Mas, enfim, e aí veio a pandemia e a Paty entrou de cara nos estudos, né? E aí começa uma nova etapa, porque já tinha essa experiência da docência lá atrás, encontra um mercado com um potencial de crescimento incrível, se apaixona por esse mercado, começa a descobrir coisas e começa a ver esse padrão de fast estética, vamos colocar assim, de protocolo pronto, aparelho, e se vê uma oportunidade ali. E aí começa a trajetória da professora, né? Como é que foi esse período ali de março até 2021, de março de 2020 até 2021, meados de maio de 2021, quando começou a abrir um pouco as oportunidades de atender, de dar treinamento. Como é que foi essa jornada? Ti, nessa época, né, assim, eu percebi, eu tinha as minhas aulas, pronto, falei, nossa, aqui está desatualizado, tal. E aí eu peguei, eu falei, não, eu preciso estudar um pouco todo dia, porque senão eu ia ficar louca, assim como todo mundo, né? Falei, eu posso ficar deitada no sofá vendo todas as séries do mundo, ou posso otimizar esse tempo. E foi quando eu fui criando a bagagem que eu tenho. Eu sempre fui professora, né, Tiago? Desde sempre. Eu lembro que a primeira aula que eu dei, eu tinha 15 anos, eu ia fazer lição de matemática com um garotinho. Eu também era, né, 15 anos, mas ele era menor, ele devia ter uns 10, 11. A mãe dele me contratava para fazer lição de matemática com ele, porque eu sempre fui muito boa de exatas, né? E eu ia na casa dele, eu fazia a lição de casa com ele 2 vezes por semana. Então, já era professora desde lá, porque eu já ensinava, ó, faz assim e tal. Então, a professora nunca saiu de mim. E eu espero que ela nunca saia, porque eu entendo que a minha missão nesse mundo é ensinar. Eu entendo isso. Então, eu comecei, e aí, óbvio, no começo eu ficava meio com vergonha, eu achava meio ridículo pegar o celular, botar o celular na frente e ir falando. Mas eu falei, meu, eu vou fazer, porque como que eu vou dar aula agora? Não dava, antes era tudo, todo mundo só queria curso presencial, né? Não, eu quero ir e tal. E aí eu falei, não dá para dar curso presencial, não dá para fazer. E eu comecei a falar no Instagram, comecei a fazer postagens, eu comecei a pegar aquilo que eu estava estudando e trazer, né, para o público da estética. E fui, sim, tenho grandes inspirações aí. Tem gente que fala que eu copio, mas eu não copio. Eu entendo e eu falo do meu jeito, porque a informação é a mesma. Quando você olha para aquela pessoa que você admira, você pega coisas dela, né? Só que você pega, transforma e faz do seu jeito. Então, eu tenho as grandes inspirações aí, né? Que eu sigo nesse caminho. Então, foi isso, eu aproveitei muito o tempo que todo mundo teve igual. Todo mundo teve o tempo. A não ser que você estivesse trabalhando dentro de um hospital, a não ser que você estivesse trabalhando ali onde foi o povo que não parou, o povo que surtou, mas enquanto a gente tinha esse tempo, eu usei esse tempo da melhor forma e o conhecimento fica, né? Tudo a gente vai alimentando o nosso cérebro com essas coisas e esse conhecimento fica. Então, foi onde eu percebi que eu expandi muito o conhecimento dentro da área da estética, principalmente com ativos, com os ácidos, e aí eu fui muito mais aprofundando aí e fui indo para esse caminho, gravava vídeo ridículo, botava muito filtro, tinha vergonha, né? Enfim, comecei, né? E estou aqui hoje, eu amo fazer isso. Amo. Como a maioria das pessoas começou e teve, quem não estava no digital até março de 2020, ou entrou no digital ou entrou numa caverna, né? As pessoas foram jogadas para o mercado e assim, a forceps, aqui está o teu telefone, aqui é a câmera, aqui é o teu Instagram, você vai fazer uma live, você vai falar com os teus alunos, você vai comunicar com as pessoas. E aí deu uma conjuntura de coisas também, porque estava todo mundo em casa, e aí a pessoa que nunca tinha feito uma live, daqui a pouco fazer uma live, tinha 100, 150, 200 pessoas na live, porque estava todo mundo ali esperando algum conteúdo para consumir.
Enfim, né? O ônus e o bônus dessa jornada aí de 2020 para cá. Mas, Paty, acho que fica claro para todo mundo que teve uma construção, assim, desde a parte farmacêutica, biomédica, até a parte que hoje é uma referência nesse mercado, que tem uma comunidade pulsante, que está crescendo cada vez mais, que está gerando valor para o mercado da estética e provocando os alunos a pensar de uma maneira diferente. Mas também tem uma parte empreendedora aí, no meio desse caminho, que teve que aprender a lidar com o digital, que teve que aprender a lidar com as finanças, com os pacientes, com as vendas. E hoje o teu trabalho se divide entre a docência, entre dar aula, entre mentorar pessoas e atender na clínica, né? Mas eu queria que tu falasse para o pessoal a importância que essa construção da tua autoridade teve em reflexo no teu negócio clínico, né? Nos teus pacientes, na busca das pessoas pelo teu trabalho, que é uma coisa que eu tenho uma jornada longa falando sobre construção de autoridade, conteúdo, presença digital. E muitas vezes as pessoas olham e falam assim, poxa, não, Thiago, isso aí não é bem assim, as pessoas vão procurar no Google, né? A indicação é muito forte. Conta para o pessoal a importância que teve essa jornada, essa construção de autoridade dentro da tua clínica. O meu Instagram, né, as minhas redes sociais, a minha linguagem é como profissional, a minha linguagem não é com o consumidor final. Sim. E aí eu entendia, falei, nossa, não vai vir ninguém, porque eu não estou conversando com uma, sei lá, advogada, não, eu estou conversando com o profissional da estética. E, pelo contrário, elas vêm, semana passada, acho, se eu não me engano, ou retrasada, eu atendi uma advogada e ela falou para mim assim, eu sigo você, eu não entendo nada do que você fala, mas eu percebi que você sabe o que você fala, por isso que eu estou aqui. E aí, querendo ou não, né, o tiro saiu pela culatra, eu posso dizer que foi um lado bom, porque as pessoas que me procuram, elas, mesmo não entendendo muito do que eu falo, porque eu faço questão, sim, de alinhar a minha linguagem com termos técnicos, porque eu quero atingir um público que é o público profissional. Seria muito mais fácil para mim, Thiago, se eu tivesse, não, eu não vou dar aula, eu vou focar em consumidor e fazer e falar com uma linguagem muito mais simples. Eu, com certeza, eu ia estar com um número de seguidores muito maior, com a minha agenda muito mais lotada, porque hoje eu escolho quantas pessoas eu atendo por mês, justamente para eu não sacrificar o meu lado de professora, porque não é porque eu tenho um curso que eu não preciso estudar, não é porque eu gravei uma aula que eu não preciso pegar o que tem de novo aí. Então, eu tive que fazer, né, um balanço de tempo aqui, de tempo de atendimento em cabine, e de tempo de qualidade para eu estudar, montar aulas, enfim. E eu percebo que o que faz a diferença para mim, né, enquanto profissional da estética, e principalmente enquanto professora, é não ter abandonado as pessoas que deitam aqui, porque eu não sou uma professora teórica, eu não sou uma professora que leu um artigo e que viu o que foi feito no artigo e falo, faz assim porque está no artigo. Eu sou uma professora que lê o artigo, mas que transforma aquilo numa linguagem que eu preciso falar com aquele paciente que está aqui, e que eu pego aquilo que estava no artigo e eu vejo se realmente é replicável aquilo no paciente. Qual é o resultado daquilo? Será que eu posso fazer assim? Segura desse jeito, vira mais a mão em mim, olha, passa desse jeito. Então, quando eu dou aula, principalmente as aulas presenciais, onde tem a parte prática, e aí eu vejo muitos meus alunos que eu dou aula na pós-graduação, eu pego na mão deles, eu falo, me dá aqui, segura desse jeito. Quando eu dou curso presencial também, segura desse jeito, vê que é mais fácil. Então, eu entendo que hoje a Patrícia, professora, não iria ter a voz que ela tem, ela não iria ter a visibilidade que ela tem se ela tivesse abandonado a Patrícia que atende dentro da clínica, porque eu sou uma somatória desses dois, eu não posso
tem vezes que eu falo assim, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu precisava preparar uma aula, eu precisava fazer isso, mas eu não posso não atender, porque a gente perde a mão se a gente não atende, né? E eu não posso ser aquela professora que só dá curso, sem... O que eu vou ensinar se eu não estou fazendo isso com os meus pacientes também? Então, é essa somatória, uma não existe sem a outra. E eu vejo hoje uma leva muito grande de profissionais da estética que querem ser professores, só que não tem uma bagagem ainda, e a bagagem, principalmente, não é do que fazer, é do que fazer se der errado. Eu faço se der errado, tive uma intercorrência. Você sabe sair dessa intercorrência? Manchei a pele da pessoa. Você sabe sair dessa mancha? Ai, olha, eu fiz um preenchimento, tá, pode ser que tenha, né, tá começando aqui um livedo, alguma coisa. Você sabe sair, né, dessa intercorrência? Isso pode necrosar, você pode... A gente vê o tanto de profissional despreparado que tem, ensinando, e aí as pessoas aprendem coisas erradas e vão replicando isso. Isso pode custar a vida de uma pessoa. Então, é tudo isso. Olha onde você está, né? Para quem que você está olhando? O que essa pessoa tem de bagagem? Essa pessoa realmente sabe o que ela está fazendo? Ela realmente replica as coisas que ela fala para você, ela faz na clínica dela? Então, é muito além. E se você quer se tornar um professor também, tenha bagagem. Não é um paciente que você atendeu, que deu certo, que você criou uma técnica, que você criou um método. Aquilo precisa ser comprovado. Você precisa saber o que pode dar errado, né? E a gente vê aí pessoas inventando técnicas com nomes mirabolantes, aí, métodos, técnicas, aí, a todo direito, né? Eu acho que isso é um resquício desse mercado da infoprodução, do mercado do treinamento, do mercado do lançamento, que bate muito nessa tecla, né, do fato novo, da novidade, do método único, e que deslumbra um pouco as pessoas, e aí todo mundo imagina que, poxa, né, eu vou criar uma técnica que mistura isso com aquilo, porque ninguém fez, porque é único, porque é meu, e com compromisso científico e clínico zero, mas vai ser minha, eu vou bater nos resultados, eu vou fazer, eu vou acontecer. E aí a gente teve... Eu já estou acompanhando o mercado da estética desde 2015 para 2016, então vai fazer 10 anos. E eu já vi tudo que tu pode imaginar nesse mercado, Paty. E nos últimos tempos eu noto que assim... existe ainda, mas não está tanto quanto foi em 2017, 2018. Acho que a consciência do paciente, né, o senso crítico do paciente vem aumentando. Muitas dessas pessoas são naturalmente limadas do mercado, mas isso incomoda, né? O profissional que trabalha sério, o profissional que trabalha de uma forma com bases científicas, que tem uma vivência clínica, ele entende que isso, de certa forma, vai respingar em todo mundo, porque é uma intercorrência que vai para o G1 e que mancha o nome do mercado da estética, ele impacta todos, né? Então, acho que é um trabalho de todo mundo, dos comunicadores, dos professores, dos eventos, das marcas, trabalhar para que a gente tenha um mercado cada vez mais crítico em relação ao que vem acontecendo, né? E já conecta com a outra pergunta que eu queria te fazer, que é essa indústria da novidade, que é uma indústria não é só do protocolo, mas é também da eletroterapia, da cosmetologia, dos injetáveis. Está sempre surgindo novidades e isso, de certa forma, desperta o interesse das pessoas, dos profissionais, em querer entender e testar essas novidades, que muitas vezes vão para o mercado sem ter ainda um nível de criticidade alto para serem utilizadas nas clínicas. Como é que tu olha para essa indústria? O que tu... eu acho que eu já sei um pouquinho da tua resposta, mas como é que tu entende isso na tua profissão? O Tia, agora tá assim, eu percebi que agora nós estamos na era das mentorias. Eu sou mentora de tal coisa. Mentora. Então, a gente saiu da era do eu criei meu protocolo, e agora a gente está na era da mentora. Todo mundo virou mentor agora. Todo mundo é mentor, né? E
a gente vê cada vez mais, se a gente for ficar louco atrás de equipamento, se a gente for ficar louco atrás de novidade, se a gente for ficar louco atrás de eu preciso ter para fazer, a gente vai ser um eterno frustrado, porque o quanto de dinheiro a gente vai precisar ter para conseguir acompanhar tudo isso. Ao passo que, quando você entende, é por isso que eu bato muito na tecla, você precisa aprender a pensar. Porque quando você aprende a pensar, você consegue ver qual é o resultado possível daquela pele, o que você consegue entregar com aquela pele, se você tiver um rolinho de microagulhamento ou se você tiver um equipamento de última potência, né? Porque nunca vai se esgotar as novidades, elas nunca vão se esgotar. E aí tem muita novidade que vem e que está sendo testada nas pessoas, ainda não tem, né, um estudo, não tem resultados efetivos, porque está sendo testada nas pessoas. Então, porque novidade é igual carro, né? É igual carro. A indústria da novidade é igual carro, porque, nossa, esse carro agora ele tem, nossa, tem um botão diferente, tem um banco diferente. Por quê? Mudou pouca coisa, mas eu quero. Então, essa indústria da novidade, e a gente fica muito preso a ela, porque a gente vai nas feiras, a gente olha e quer, né? O meu sonho de consumo é a evolução disso daqui, que é um equipamento que faz aí 10 análises da pele, mas hoje ele custa, acho que 40, 50 mil. Será que eu quero? Eu posso investir nele? Eu posso, mas será que eu quero investir nele agora, isso? E aí, quando a gente não entende esse eu posso, eu quero, né? Você quer comprar porque você quer ou porque você precisa? Eu aprendi quando eu morei lá na África do Sul, né? Que eu morava, o Kiff, que era... Ele era muito assim, que eu falava assim, ai, Kiff, olha que legal isso daqui, acho que eu vou comprar. E ele sempre falava para mim, você quer ou você precisa? Porque se você não precisa, é um dinheiro que você não tem que gastar agora. E eu levo isso para mim, porque ele sempre falava isso, você quer ou você precisa, porque eu queria tudo, né? Eu estava num país novo, num lugar novo, eu queria tudo. E eu falo isso também. Ai, eu quero essa caneta nova de microagulhamento, porque ela é digital. Não tem a outra. Você quer ou você precisa? A sua quebrou? Ela não está funcionando? Você precisa de uma melhor? É por isso que você quer trocar? Ou você só porque você quer, porque os outros vão falar? E aí eu vejo muito, elas querem locar o aparelho da moda, porque todo mundo está locando. Elas querem fazer um curso da moda, porque está todo mundo fazendo. Mas será que ela precisa daquilo nesse momento? Então, se a gente for se render às tecnologias, a gente vai querer pegar aquele equipamento que a gente comprou e enfiar em todos os atendimentos, e às vezes a pele não precisa daquilo, ou não pode receber aquela tecnologia, e aí vem as intercorrências, enfim. Então, não se rendam, é legal, óbvio que é. Óbvio, será que eu não queria uma maca que eu aperto o botão, a maca faz tudo sozinha? Eu queria, mas essa aqui não dá? Dá. Ai, será que eu queria aquele analisador de pele que me dá um monte de coisa, inclusive indica o skincare, mas eu consigo me virar com esse daqui, porque eu sei o que eu estou vendo. Então, fica aí, né? Até onde você quer gastar, você pode investir naquilo? É tão prioritário você falar que você tem o último equipamento da moda? Porque na época que eu entrei na estética, o equipamento da moda era a carboxiterapia. Quem não tinha uma carboxi fadado ao fracasso na estética, você não é nada na estética. Junto com o mercado da novidade, tem o mercado da obsolescência, ou seja, quando vem uma novidade, tudo que foi feito dali para trás não funciona mais. Tem isso também, né? Então são dois lemes aí do mesmo barco. E é isso, né? Eu entrei, se não me falha a memória, era o microagulhamento, depois veio a criolipólise, depois veio a criofrequência, e assim foi vindo, né? E aí tudo que vinha cancelava todo o resto. Todo o resto. E aí você ficava com aquele estacionamento de equipamentos que agora não serve mais. Exato. Mas será que não serve? Ou será que você está olhando para
você está ali com um carro médio, e aí você quer o carro mais top, mas será que o carro médio te leva no mesmo lugar também? Será que é hora de você fazer essa troca, né? O quanto você vai comprometer, aí você tem que ter um pensamento de empreendedor. O quanto você vai comprometer do teu orçamento, da tua clínica, para investir num equipamento novo? Você tem caixa para investir num equipamento novo? Será que aquele investimento, aquela parcela do equipamento novo, porque o vendedor do equipamento, ele fala para você assim, ó, com 10 sessões você pagou o equipamento, só que pagou o quê? Que ele não colocou o teu aluguel, ele não colocou o teu imposto, ele não colocou nada. É como se você estivesse com a máquina no limbo, atendendo em algum lugar. Né? No meio da calçada. Então, não é assim, né? Legal. Paty, outro ponto aqui que eu também não queria deixar de passar contigo é a questão do macro, assim, do mercado. A gente tem um eixo dentro do mercado de estética, que são as marcas, os eventos, os congressos, os treinamentos. Como é que está a tua visão? Está otimista, está pessimista para o mercado da estética dos próximos anos? Como é que tu está fazendo essa leitura, não só como docente, mas também como empreendedora? Tiago, eu vejo que é sempre uma novidade, né? O Brasil, ele tem uma abertura muito grande de receber. A gente tem a manipulação aqui dentro, né? E a manipulação, ela não existe do jeito que ela é aqui no Brasil e em outros locais do mundo. Então, eu vejo que toda hora tem um ativo novo, toda hora tem um insumo novo, toda hora tem alguma coisa nova. E aí a gente cai na mesma conversa do equipamento. Cada hora eu preciso daquilo. Eu vejo que o mercado da estética, ele deu um boom muito grande. Ele dá, é um mercado que mais movimenta, né? A gente vê o tanto de movimento que a gente tem na estética. Toda vez que tem feira, toda vez que todo mundo entra, eu, como fico muito no stand da Element, eu fico lá, né? Eu vejo as pessoas, elas chegam e falam assim, o que tem de novo? Qual é a novidade? E aí, de novo, aquele produto já não serve mais, eu quero produto novo. E será que precisa de tudo aquilo? Né? É óbvio, as tecnologias elas estão aumentando, hoje a gente tem entregas muito maiores, muito mais tecnológicos, né? De você chegar numa derme, por exemplo, com alguma tecnologia muito específica, como os exossomos, como os drones, enfim. Só que isso tem um preço, e aí você quer pagar esse preço? Você tem público dentro da tua clínica para investir num produto de skincare que tem um preço maior? Ou será que o público que frequenta a tua clínica precisa ter um ticket mais baixo? Então, é essa visão que você tem que ter, essa é a visão do empreendedor da estética. Porque se você só é o profissional, se você só quer comprar, e não tem a visão do empreendedor, você vai ser aquele profissional que vai virar para o Tiago, para mim, e vai falar assim, acho que eu estou pensando em desistir, porque eu achei que dava mais dinheiro e não dá dinheiro nenhum. Será que você não está com o olhar do eu preciso ter tudo, eu preciso ter todas as coisas novas, né? Todos o último lançamento é muito bom, mas você vai ter dentro da tua clínica quem vai consumir aquilo? Ou será que não é você ir criando uma consciência do teu paciente, você ir construindo, né? Até você, enquanto empreendedor, você já está pronto para dar esse passo de querer as coisas a mais? Por isso que a gente precisa olhar para uma pele e entender o que aquela pele precisa. Porque, às vezes, você tem, óbvio, um produto com uma tecnologia mais alta, ok, mas você tem um outro produto com uma tecnologia intermediária que também vai te entregar um resultado, às vezes um pouco mais lento, mas vai. Então, você precisa ter isso em mente, senão você sempre vai querer a novidade. Sempre, tudo é novidade, toda hora é novidade. E não acaba, né? Não acaba. 10 anos nesse mercado e não acabou, e a tendência é que vai aumentando daqui para frente. Mas é interessante esse ponto de vista. E para finalizar, acho que a gente está chegando aqui na reta final, Paty. Quero fazer um
um ping-pong aqui, um bate-bola contigo, tá? Tá bom. Responde a primeira coisa que vem na tua cabeça, não vale ficar pensando. Tá Tá? bom. Qual o maior problema da estética hoje? Falta de conhecimento. Qual a maior oportunidade da estética? Estudar esse conhecimento que está faltando. Um ranço na estética. Eu posso ser cancelada. Esse monte de mentor de tudo quanto é coisa agora, sem experiência nenhuma. E uma aposta na estética. Uma aposta na estética é você aprender a cuidar da pele, porque é ela o que a gente vê, não o que está lá embaixo, é você cuidar, deixar uma pele bonita. Eu entendo que quem for para esse lado vai se dar muito bem. Boa. Paty, 50 minutinhos de muito conhecimento, de muita troca, de muita história. Espero que o pessoal tenha gostado. Para o pessoal que está te conhecendo agora, que quer acompanhar o teu trabalho, fala um pouquinho dos teus pontos de contato, teu Instagram, do teu trabalho na docência também, para o pessoal poder te seguir. O meu Instagram é profa.patricia Rodella, com 2 L's, né? Vai aparecer aqui em algum lugar nessa tela. Você pode me seguir lá. Eu faço lives 2 vezes por semana, de terças à noite. Eu mudei, pus uma à noite, terça às 8h15 da noite e de quinta, 12h30. Então, é a jantinha com a Paty e o almoço com a Paty. Eu mudei, eram 2 almoços, eu coloquei uma janta e um almoço aí, para a gente conseguir conversar com mais pessoas. Eu trabalho cuidando da pele, eu faço questão que os meus alunos aprendam a raciocinar, aprendam a pensar, aprendam a olhar para a pele e entender o que aquela pele precisa, e eu faço questão, eu não abro mão que você se valorize. Eu não gosto que você se diminua, eu não gosto que você se coloque num lugar de menos, porque todo mundo que está aqui quer o melhor, todo mundo que está aqui dá o seu melhor, quer estudar, e eu entendo que você merece ter, né, essa valorização, esse seu reconhecimento. Eu tenho alguns cursos presenciais, eu tenho um curso de microagulhamento presencial, eu tenho um curso de peelings presencial e aí sim é meio que uma mentoria, algo mais exclusivo, onde eu pego o profissional, ele fica aqui comigo 2 dias e a gente faz o desenho de tudo que ele precisa dentro da clínica dele. É mais um gerenciamento da pele mesmo. E eu também tenho cursos online, o meu grande carro-chefe aí é o Descomplicando Skincare, que não é um curso apenas de skincare, é um curso de posicionamento, né, eu ensino você a cobrar a tua consulta, eu ensino você a entender o que aquela pele precisa, e aí entra toda a parte de skincare, fazer consultas presenciais, consultas online, e os meus outros cursos. Agora eu estou começando um curso que é o Descomplicando Digital, onde eu vou ficar aí nessa primeira leva 12 semanas, com algumas, né, a gente está com um grupo de 70 aí profissionais da estética, onde eu vou ensinar a construir sua autoridade no digital do zero, desde o teu perfil no Instagram, como que eu vou fazer um conteúdo, como que eu abordo, como que eu faço, enfim, vou fazer toda essa construção aí com essas meninas que já confiaram em mim, aí a gente vai começar aí no digital. É isso, eu estou aí, me sigam, né, que vocês vão ver que lá dentro do meu perfil tem muito conteúdo. Se você quiser estudar, fica no meu perfil, dá uma maratonada nas lives que já tem lá, pega um caderninho, que com certeza você vai aprender coisas boas ali. Tem ouro de graça lá, né, Paty? Tem ouro de graça lá, tem mesmo. Tá aqui o perfil da Paty na tela, tá? Entra lá, clica no link da bio, confere os treinamentos e conhece um pouco mais esse trabalho fantástico aí da minha amiga. Obrigado por ter aceitado esse convite, obrigado por estar aqui. Pessoal, então para quem gostou desse episódio com a minha grande amiga Paty Rodella, não deixa de se inscrever aqui no canal,
ativa o sininho, porque vai vir muito conteúdo bacana aqui para compartilhar com vocês as histórias de empreendedorismo, o que está acontecendo, as novidades, vai ser muito bacana, então não deixa de clicar aqui no se inscrever e deixar o seu comentário para a gente saber o que você está achando. Meu muito obrigado para cada um de vocês que esteve aqui até agora, um super abraço, valeu!